Isaías, capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. De verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. Formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Quando nós lemos a palavra de Deus, devemos perguntar: a quem se refere? Aqui, Isaías 42, de quem Isaías está falando? Na minha Bíblia tem o título, o servo do Senhor. A quem se aplica essa palavra? Quem é que foi chamado pelo Senhor como servo do Senhor? Essas palavras se dirigem primeiramente a Isaías? Certamente. Em alguma parte, alguma parcela, sim, dizem respeito a Isaías. Mas, principalmente, essa palavra se cumpre no Messias, Jesus Cristo. Mas será que essa palavra diz respeito apenas ao profeta Isaías e a Jesus Cristo? O que essa palavra tem a ver comigo? No versículo 6, diz aí: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Na minha Bíblia consta uma referência aí no rodapé. Luz para os gentios, na minha Bíblia está a letra D. Lá no rodapé diz a referência. Atos capítulo 13. Vamos para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 é um discurso de Paulo. Atos capítulo 13, versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e as vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Reparou aí? Paulo pegou uma palavra lá do Isaías. Paulo pegou uma palavra profetizada com respeito ao Messias e usou para si mesmo. Será que Paulo está dando um falso testemunho? Será que isso mesmo se cumpriu? Paulo foi constituído luz para os gentios, assim como o Messias Jesus Cristo? Certamente, ele não está mentindo. Aquela profecia se cumpriu
no Messias, aquelas palavras foram dirigidas para Isaías, mas também foram dirigidas para outras pessoas. Também podemos dizer, foram dirigidas para nós. Assim como Paulo, assim como Messias, nós também fomos constituídos por Deus, luz. Deus nos fez luz. Luz para os gentios, luz para o mundo. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Antes mesmo aí, versículo 13, vós sois o sal da terra. Algumas vezes nós temos errado nas orações, nós temos pedido a Deus, ó Deus, me faça sal da terra, ó Deus, que eu seja luz do mundo. Não, você não precisa orar isso, uma vez que se você já é convertido ao Senhor. Quando você não era convertido, você era trevas, mas agora você é filho da luz. Agora Jesus Cristo já colocou a sua posição como luz do mundo, vós sois luz do mundo. Deus está te dizendo, você é luz do mundo, você é sal da terra. Então você não precisa orar, ó Deus, que eu seja sal, que eu seja luz. Não. Você pode pedir sim, Senhor, que eu salgue, Senhor, que eu brilhe a minha luz. Mas você já é luz do mundo. Assim como Messias, assim como Isaías e o apóstolo Paulo, Deus te fez luz do mundo. Você é luz do mundo. Agora, uma vez que você é luz, o que você tem que fazer? Brilhar, iluminar. Se Deus tem te colocado como luz, você deve brilhar. Versículo 15. Nem se acende uma candeia. Quem é a candeia? Quem é essa candeia que foi acesa? E quem acendeu essa candeia? De que a palavra de Deus está falando aqui? Nem se acende uma candeia, uma lamparina, um candelabro. A candeia diz respeito a você. E quem é que te acendeu? Quem cuidava da candeia, do candelabro lá no Velho Testamento? Lá no templo do Senhor? Quem é que acendia o candelabro? Sumo sacerdote. Essa candeia aqui diz respeito a você, irmãos, diz respeito a mim. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, nos acendeu. Jesus Cristo nos acendeu. Para quê? Para brilhar. O que é isso, brilhar? Aqui mesmo explica. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então nós nos convertemos ao Senhor para fazermos boas obras. E através dessas boas obras, Deus, nosso Pai, será glorificado pelas pessoas. Através das nossas boas obras, Deus será glorificado. As nossas boas obras não trarão, ou não devem trazer, primeiramente, glória para nós. Embora as boas obras serão reconhecidas, serão recompensadas. Mas, primeiramente, fazemos o que fazemos para que Deus seja glorificado. Então não diga a você, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem. Ninguém tem nada a ver com o meu comportamento, o que eu faço ou deixo de fazer. Tem. Quem que tem? Quem é o primeiro destinatário daquilo que você faz, do modo como você vive? Deus. Porque o modo como você vive deve trazer glória para Deus. Os judeus traziam escândalo. Por causa dos judeus, o nome de Deus foi blasfemado em toda a terra. Mas agora o Senhor nos faz
como luz no mundo, para, fazendo boas obras, trazermos glória a Deus. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Então tudo bem, Deus me fez luz, Deus quer que eu faça boas obras, mas o que são essas boas obras? Como que eu devo fazer essas boas obras? Aqui, Filipenses 2,14 nos diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Então, a minha vida deve ser conduzida pelo amor, pela boa vontade, para fazer as coisas com amor e as coisas voluntariamente, não com intriga, não com briga, não com reclamação. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então Deus nos fez luz para brilhar no mundo, para brilhar em meio a essa geração. E aos olhos de Deus, qual é o estado dessa geração? Aos olhos de Deus, como caminha a humanidade? Sabemos que temos usufruído grande progresso científico, grande progresso, grande acúmulo de conhecimento. Mas, aos olhos de Deus, como é que Deus vê a situação espiritual do mundo? Aqui diz, pervertido, corrupto. Pervertido e corrupto. E qual é o remédio de Deus para esse tempo presente? Qual o remédio de Deus para as trevas? Antes de Deus criar todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1 nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Deus vendo trevas, qual é a solução de Deus? Haja luz. Depois você pode verificar em 2 Coríntios, essa palavra também foi dita em nossos corações. Haja luz. Fomos feitos luzeiros no mundo. Fomos feitos luzeiros no mundo. Resplandeceis como luzeiros no mundo. Então Deus nos fez como luzeiros. Lá no início, em Gênesis capítulo 1, Deus criou a luz, depois Deus criou o sol, criou os luminares, e também para iluminar, lá na casa do Senhor, Ele ordenou que se fizesse candelabro. Então vamos para Êxodo, capítulo 25. Êxodo capítulo 25, versículo 31. Êxodo 25, 31. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Mais à frente, versículo 36. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espivitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Depois que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Para iluminar na casa de Deus, no tabernáculo, no templo, Deus exigiu que se construísse, se edificasse, fizesse um candelabro, um candeeiro.
Esse candeeiro, então, era todo de ouro puro. Ouro puro nos fala da natureza de Deus. Assim também nós fomos feitos, irmãos, nova criação por Deus. Nós trazemos a natureza de Deus. Esse candelabro puro, conforme Apocalipse, diz respeito à igreja. Jesus Cristo falou para João: eu vou te explicar o mistério. As 7 estrelas são os 7 mensageiros. Os candeeiros, os candelabros são as 7 igrejas. O candelabro diz respeito à igreja, mas também podemos aplicar individualmente a cada um. Não se acende um candelabro para escondê-lo. Jesus Cristo nos acendeu. Agora nós devemos alumiar. Versículo 37. Alumiar, iluminar diante do candeeiro. Versículo 37. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Então as lâmpadas do candeeiro iluminavam para frente. Lá em Mateus 5 diz: os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A nossa luz brilha, mas quem deve ser glorificado é o Senhor. A luz do candeeiro deve estar diante dele, diante do candeeiro, não para iluminar o próprio candeeiro, mas para iluminar o ambiente, as pessoas que estiverem ali em contato, o sacerdote que estiver ali fazendo o seu serviço. Versículo 38. As suas espivitadeiras. O que é isso? Espivitadeiras. Os seus apagadores serão de ouro puro. Os antigos diziam: mas que criança espivitada. Espivitadeiras, aquela tesoura usada para cortar o pavio. Por que tem que cortar o pavio? Às vezes está fumegando, né? Às vezes o pavio não está dando a luz, então é necessário renová-lo. Aí corta. Mas não tem só a ação de cortar. O sumo sacerdote, irmãos, está preocupado com a luz. Para que serve um candelabro que não está iluminando? Ou, se está com defeito, vamos consertar o defeito. Vamos fazer algo para que mais luz seja fornecida por esse candelabro. Usa-se então a espivitadeira, usa aquela tesoura. Mas não é só a tesoura que é usada, também diz aqui, os seus apagadores. Pode ser que em determinado momento, aquele candeeiro seja apagado. O sumo sacerdote vai dizer: apaga. Então Jesus Cristo caminha entre os candeeiros. Os candeeiros são as igrejas. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, está examinando, vamos dizer assim, a luminosidade de cada igreja. Cada igreja deve representar o Senhor, deve trazer o conhecimento de Deus, deve ser luz para os gentios, luz para o mundo, luz em meio a essa geração corrompida, pervertida. Mas às vezes o sumo sacerdote olha ali, o candeeiro não está funcionando corretamente. Tem que consertar. E é isso que nós vamos ver nas cartas do Apocalipse. Êxodo 27, versículo 20. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Para que haja lâmpada acesa continuamente. Então a iluminação do candeeiro está relacionado ao azeite. Se há azeite,
haverá lâmpada acesa. Mas se faltar o azeite? Como que o candeeiro, como que o candelabro, a candeia, brilha? Através da queima do azeite. O pavio conduz o azeite que é queimado. O azeite nos fala do Espírito Santo. E a palavra de Deus é clara em dizer: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Então Jesus Cristo, como sumo sacerdote, quer ver o candeeiro, o candelabro iluminando. Mas para isso é necessário um pleno funcionamento correto do Espírito Santo. Para que nós brilhemos diante dos homens, Deus nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, foi nos enviado para nos conduzir a toda a verdade, para nos livrar do erro, nos livrar das trevas, do engano, para nos fazer iluminar. Para que haja lâmpada acesa continuamente, é necessário a ação do Espírito Santo. Então vamos para Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Aí depois do versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna, e assim sucessivamente a cada igreja. Aqui serão 7 igrejas, até o final do capítulo 3. O capítulo 2 e 3 de Apocalipse se referem às coisas que são. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, perdão. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui no versículo 19 nos diz um resumo do livro de Apocalipse. As coisas que João viu, as coisas que são e as coisas que viriam a acontecer depois daquelas coisas que João estava presenciando. As coisas que vistes, João viu Jesus Cristo. Nós já dissemos, então se trata do estudo de Cristo ou cristologia. Capítulo 2 e 3 trata da eclesiologia, estudo da igreja. E a partir do capítulo 6, as coisas escatológicas, escatologia. Capítulo 2 e 3, as coisas que são, ou o período da igreja. Depois de Apocalipse 4, não será mencionada a igreja. Então alguns irmãos entendem que aqui no final do capítulo 3, para entrar no capítulo 4, a igreja foi arrebatada. Porque João, lá no capítulo 4 e 5, verá uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações diante do trono. Alguns estudiosos dizem, isso diz respeito ao arrebatamento. O arrebatamento aconteceu. E logo a seguir viria a tribulação. Capítulo 2 e 3, então nos fala a história da igreja. Por que só 7 igrejas? Porque Jesus escolheu só 7 igrejas na Ásia Menor. Por que só essa cidade, se mesmo ali naquela região existiam cidades muito mais importantes, cidades maiores do que Filadélfia, por exemplo, do que Tiatira? Havia outras cidades, havia Mileto, havia Colossos, mas o Senhor não quis escolher Mileto, Colossos e outras cidades como exemplo. O Senhor escolheu 7 para significar a inteireza, completude. Essas 7 igrejas retratam muito bem o período da igreja, desde Pentecoste até a volta do Senhor. Do Pentecoste, a partir do Pentecoste, exemplificado por Éfeso. E a volta do Senhor pelo estado que nós estamos hoje, Laodiceia. O Senhor escolheu 7 igrejas representativas.
7 igrejas que representam todo o período histórico. Mas essas igrejas, de fato, não existiram? Existiram. Essas igrejas, de fato, não tinham esses problemas e também esses louvores da parte do Senhor? Tinham. Essas 7 igrejas falam especificamente para igrejas daquela época, mas não somente para igrejas daquela época. O Senhor Jesus usou essas igrejas para falar conosco também hoje, para falar com os irmãos em todo o período histórico. E essas igrejas também trazem um caráter profético. Porque o livro de Apocalipse é um livro profético. Além de falar, irmãos, a comunidades, a assembleias, essas igrejas também nos falam pessoalmente. Em cada igreja você verá a orientação do Senhor dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Puxa, mas o Senhor trouxe uma mensagem para Éfeso 2000 anos atrás. Será que essa palavra é para mim também? É para eu hoje? Para mim? Para eu? Para eu tomar? Aí fica fácil, né? Para eu tomar como advertência? Sim, quem tem ouvidos, ouça. Essa mensagem de Éfeso é uma mensagem minha, sua, para todos os servos de Deus na história. E se os irmãos verificarem, há um padrão nessas 7 igrejas. Há um padrão do remetente. Em cada igreja, o Senhor Jesus se identifica de uma forma. Há um padrão quanto à reprovação. Existem palavras de censura. Há também um padrão de aprovação. Há também recomendações vindas da parte do Senhor. E em todas elas há também recompensas. Esse é o padrão das cartas. A primeira carta que aparece aí é Éfeso. Vamos lá, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, em que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A primeira igreja, Éfeso. Na interpretação histórica, profética, diz respeito à igreja na época dos apóstolos. Podemos dizer, desde ali o Pentecoste até o ano 100. O primeiro período da igreja. Éfeso a igreja em Éfeso foi uma igreja muito beneficiada pelo Senhor. Essa igreja recebeu muita atenção da parte dos apóstolos. Essa igreja recebeu pelo menos 4 cartas. A carta aos Efésios. Timóteo, quando estava ali em Éfeso, recebeu a primeira e a segunda carta. E também agora recebe essa 4ª carta, Apocalipse capítulo 2. Uma igreja que muito recebeu da parte do Senhor. E há um princípio bíblico: aquele que muito recebe, muito será cobrado. Mas aquele que muito recebe e for fiel naquele muito que recebeu, também muito será recompensado. Não fique desanimado. Então eu não quero receber muito do Senhor para não me comprometer. Não, não faça isso. Busque receber muito e muito do Senhor e seja fiel.
e muito você será recompensado. Aquele que recebeu 5 talentos foi fiel, multiplicou os talentos e recebeu muito do Senhor. Aquele que recebeu pouco do Senhor foi infiel, enterrou o talento e recebeu repreensão do Senhor. Então receba muito do Senhor, embora tenha esse princípio: quem muito recebe, muito será cobrado. E agora aqui o Senhor vai cobrar algo de Éfeso. Capítulo 2, versículo 1. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas, o próprio Senhor Jesus diz, são 7 mensageiros de Deus. Os 7 mensageiros de Deus. Irmãos, o mundo rejeita a palavra do Senhor. Os mensageiros de Deus são maltratados. E onde Jesus está nisso tudo? Será que Jesus, vendo o sofrimento, a dor, o martírio dos seus servos, não se incomoda? Onde está Jesus nisso tudo? Aqui Jesus diz: as 7 estrelas estão conservadas na sua mão direita. Sofra o que sofra, os mensageiros do Senhor, eles estão em consideração do Senhor. O Senhor os tem na palma de sua mão. Estevão, irmãos, primeiro mártir, estava no ápice do seu ministério, pregando a palavra do Senhor com grande sabedoria, com grande ousadia, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Mas o primeiro mártir do Senhor, rejeitado pelos judeus, foi apedrejado. E onde estava o Senhor em meio a isso tudo? Estevão teve uma visão, viu o Senhor, viu o céu aberto e o Senhor em pé. O Senhor como sumo sacerdote, em pé. O Senhor tem os seus mensageiros, as 7 estrelas, nas suas mãos. O Senhor tem a nossa vida na palma das suas mãos. Ele não se esqueceu de nós. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. O Senhor tem os seus mensageiros, os seus pregadores, nas suas mãos. O Senhor nos tem nas suas mãos, na sua mão direita. Também diz aí, anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O Senhor anda no meio das igrejas. O Senhor vela pelas suas assembleias. O Senhor cuida das suas igrejas. O Senhor cuida das suas igrejas em cada cidade. O Senhor sabe o que cada uma passa. O Senhor sabe o que cada uma necessita. E o Senhor dispensa do seu Espírito Santo. O Senhor caminha, anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O Senhor nos abandonou. Não, não é verdade. Ele está andando. Ele está inspecionando cada candeeiro. Ele está vendo como cada candeeiro está iluminando ou não. Ele está suprindo de azeite, está usando a espivitadeira. E às vezes, infelizmente, até o apagador, mas ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está verificando o bom estado de cada igreja. Com qual propósito? Manter o candelabro aceso. Manter o candelabro aceso. Versículo 2. Conheço as tuas obras. Conheço o que você faz. Eu sei o que você faz. É um ânimo, um conforto para nós. O que nós fazemos não está esquecido. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho no Senhor é anotado. O Senhor se comprometeu até mesmo pagar um copo de água fria que nós dermos para alguém no caráter de profeta. O Senhor anota, até um copo de água fria. O Senhor anota o bem que você fez a um destes pequeninos irmãos. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras que o Senhor conhece, boas obras que, de acordo com Efésios, estão preparadas para nós de antemão. Efésios capítulo 2, 8. O Senhor preparou boas obras para que andássemos nelas. Conheço as tuas
obras. Mas a salvação não é por fé? Sim, a salvação é por fé. Conheça as tuas obras. Essas obras aqui não são obras para salvação. Nós fomos salvos por graça, por fé. Mas uma vez salvos, você é chamado para fazer o bem, para fazer boas obras. Não é que você faz boas obras para se salvar. Não, você faz boas obras porque você já é salvo. Você ilumina porque você antes era trevas, mas agora você já é luz do Senhor. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Conheço o teu labor, conheço o teu esforço, conheço a tua dedicação. Conheço. De quem nós buscamos aprovação? De quem nós buscamos reconhecimento? Fazei tudo sem murmuração, nem contenda. Porque quem é que está olhando? Quem é que está verificando e anotando? O Senhor. Eu conheço o seu labor. Às vezes você não é reconhecido pelos homens. Às vezes você acha que está ganhando pouco. Quem não acha? Mas o Senhor conhece o seu esforço. Conheça a tua perseverança. Alguém diz ontem, tenho servido o Senhor por 65 anos. Deus conhece esses 65 anos. Tenho caminhado com o Senhor 40 anos. E parece que estou andando em círculo. O Senhor conhece a sua perseverança, a sua paciência. Conheço. O Senhor sabe o seu esforço. O Senhor sabe quanto tempo você trabalhou. O Senhor sabe como é que você trabalha. E que não pode suportar homens maus. Puxa, mas o Senhor nos chama à tolerância. Há uma mensagem, há um evangelho da tolerância. Devemos ser tolerantes. Não é isso? Mas aqui diz algo que o Senhor elogia em Éfeso. Eles não podem suportar homens maus. Não podem suportar homens maus. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sujeitos a toda autoridade. Mas isso não quer dizer que nós suportamos homens maus, presidentes maus, ministros maus. Nós não suportamos homens maus. Não suportamos injustiça. Você vê a injustiça, não se incomoda? Você pensa, isso não me diz respeito. Não. Não pode suportar homens maus. O Senhor também, o Senhor Deus não suporta homens maus. Não pode suportar homens maus. Esaú, irmãos, veio chorando para o seu pai. Não tem uma bênção para mim. Mas a Bíblia diz que Esaú era um homem mau, um homem perverso, profano, um homem que desprezava as coisas santas. E mesmo chorando, não conseguiu mudar a mente do seu pai, Isaac. Isaac abençoou Jacó, embora Jacó trapaceiro. Buscou a primogenitura e conseguiu. Diferente de Esaú. Esaú era um homem mau, profano, perverso, e foi rejeitado pelo Senhor. Não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Mas a palavra de Deus nos chama também à prudência. A palavra de Deus nos chama à pureza de coração. Nós devemos ter um coração simples como criança, mas também devemos ser prudentes, cautelosos, cuidadosos. Sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Mas o servo de Deus tem que ter cuidado com aqueles que se dizem homens e mulheres de Deus. Aqui no caso, em Éfeso, havia algumas pessoas que apareciam ali e se diziam apóstolos do Senhor.
apóstolos do Senhor. Só porque eles se apresentavam como apóstolos do Senhor, eles eram recebidos como apóstolos do Senhor? Não. Não é porque uma pessoa diz que é serva de Deus que você vai aceitar imediatamente esse testemunho. Não é porque uma pessoa diz paz do Senhor que você vai estender a ela a comunhão. Você vai abrir a porta da sua casa para ela. Não. Tem que ser experimentada, tem que ser testada. Você não deve se associar com ninguém que, dizendo-se irmão, for avarento, maldizente, beberrão e outras coisas. Paulo diz, com esse nem sequer comais. Então não é porque alguém dizia ser apóstolo do Senhor, missionário de Deus, que os irmãos em Éfeso aceitavam. Existiram outros apóstolos, além dos 12 apóstolos? Existiram, irmãos. Barnabé recebeu esse título de apóstolo. E outros irmãos da história da igreja receberam esse título de apóstolo. Apóstolo é uma palavra em grego, em português seria missionário. Existem missionários do Senhor hoje? Existem. Existem homens e mulheres, homens, né? Mulheres a palavra de Deus não diz, apóstola. Existem homens que foram enviados por Deus? Sim. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho. A partir desse momento, Barnabé e Saulo foram feitos apóstolos do Senhor, lá na igreja em Antioquia. Existem apóstolos do Senhor? Existem. Existem pessoas que se declaram apóstolos do Senhor e são, de fato, apóstolos do Senhor? Existem. Mas existem os falsos? Existem. Existem aqueles que se dizem apóstolos do Senhor e não são? Existem. É necessário, então, prová-los. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. E como é que você sabe que a pessoa é apóstolo ou não? Como é que nós podemos colocar à prova um apóstolo? Pelas obras. O ministério dessa pessoa manifestará sinais, prodígios. Deus capacita esses apóstolos com muitos dons. Não basta a pessoa falar, eu sou um apóstolo, Senhor, mas então me mostre seus dons. Me mostre os sinais, prodígios que o Senhor fez através do seu apostolado. Me mostre o fruto da sua missão. Puseste à prova os que se declaram apóstolos e não são. Uma forma também de identificar esses falsos apóstolos, aquilo que eles ensinam, a mensagem que eles trazem. Se eles vêm com o evangelho que não traz a Cristo e esse crucificado, é um falso apóstolo. Se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Eles não são filhos do nosso Deus, são filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira. Mas nós que nos convertemos ao Senhor, abandonamos a mentira e falamos a verdade com o próximo. Viu? Ok? Você vai visitar a irmã faz um café para você, o café está delicioso, e você fala que não está delicioso. Você está mentindo. Você tem que falar a verdade. Irmã, está delicioso. Arruma mais um pouquinho para mim. Mas se o café estiver ruim? Se o café estiver ruim? Aí você mente? É uma mentira santa, irmão. Não tem mentira santa, não. Mentira diabólica. Você não precisa falar a verdade. Irmã, um pouquinho mais de açúcar. Eu gosto um pouquinho mais doce. Eu prefiro mais quente. Prefiro menos torrado. Pra você não falar que está ruim. Também por que você, dona de casa, fica perguntando se está bom? E não são. E os achastes mentirosos. E os achastes mentirosos. A operação da mentira é a operação do anticristo. 1 João diz, muitos anticristos têm surgido. Quem é o anticristo? Aquele que nega ser Jesus
o Filho de Deus, aquele que nega que Jesus veio de Deus. O espírito do anticristo nega que Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas esses falsos apóstolos ensinam outra palavra. E os achastes mentirosos. Versículo 3. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tens paciência e suportam provas por causa do nome do Senhor. A nossa fé será experimentada? Sim. Nós vamos ser testados por Deus? Sim. Israel foi testado no deserto e reprovado. Nós também seremos testados. Você diz que crê no Senhor, então a sua fé vai ser testada. Às vezes vai ser testada por fogo. Você vai passar provas difíceis. Mas isso exigirá de você paciência. Tenha paciência, suporte. Tenha paciência. Você, mulher, você ficou grávida. O menino nasceu imediatamente. Joana apareceu, ficou grávida de noite. Na tarde do outro dia, você já estava lá tendo um neném? Não. Você suportou, você foi paciente. Você terá provas por causa do nome do Senhor. A igreja primitiva sofreu grandemente por causa do nome do Senhor. Foram perseguidos pelos judeus, foram perseguidos pelos gentios, foram perseguidos pelas autoridades, mas suportaram, resistiram por causa do nome do Senhor. Tenhas perseverança, versículo 3, suportaste provas por causa do meu nome. Isso também diz respeito a nós, diz, irmãos. Você que aceitou Jesus vai ser provado. A sua doutrina vai ser experimentada. Aquilo que você confessa, você testará. E não te deixaste esmorecer. Então é alguém insistente, perseverante. Alguém que tem iniciativa e acabativa. Como dizia meu velho pai. Iniciativa e acabativa. Iniciava e acabava. Perseverou, não desistiu. Se os irmãos no princípio não desistiram. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti. Então o sumo sacerdote viu um defeito naquele candeeiro. Viu coisas boas, coisas louváveis, mas também viu coisas desagradáveis. Assim como Jesus, nós também devemos agir. Às vezes nós só vemos defeito nas pessoas. Existem coisas boas que nós podemos elogiar? Sim, existem. Todos os irmãos e irmãs. Então, antes de tratar qualquer situação, antes de tratar o mal naquela situação, veja o bom. A palavra de Deus, por exemplo, diz que os pais não devem desanimar os filhos, não devem provocar a ira nos filhos. Veja primeiramente o lado bom. Mas traga também agora aquilo que tem que ser reprovado. Jesus então elogia, mas se tem que chamar atenção, ele vai chamar atenção. Apenas 2 igrejas não haverá repreensão, que é Esmirna e Filadélfia. Mas todas as outras 5 haverá repreensão. Em todas as igrejas, em todas essas 5, Deus chama ao arrependimento. Então Jesus Cristo olha o candelabro e a luz não está brilhando corretamente. Há um defeito. Qual o defeito? Versículo 4. Tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Abandonou ou perdeu? Na minha Bíblia está abandonou, na de vocês. Tem diferença de abandonar e perder?
Uma mãe que abandona o filho é diferente de uma mãe que perde o filho? Qual é mais grave? Abandonar ou perder? Foi lá fazer as compras no mercado municipal, perdeu o menino. Um certo dia foi passear, saiu com o filho, deixou lá no mercado municipal. Tem diferença? Tem. O abandonar é mais grave. A igreja em Éfeso abandonou o primeiro amor. Não é que perdeu, abandonou. Abandonaste o teu primeiro amor. Dá-nos a entender uma ação deliberada. Uma ação deliberada. Abandonar o primeiro amor. Escolheu abandonar o primeiro amor. Tem um ditado que diz que o poder não deixa vácuo. O poder não deixa lugar vazio. E tem as crianças que brincam aquela brincadeira das cadeiras. Saiu ao vento, perdeu o assento. O poder não deixa vácuo. Mas também, posso dizer, o amor não deixa vácuo. Se o seu coração é repleto de amor. O seu coração nunca vai ficar sem amor. Agora, amor a quem? O Senhor, nos mandamentos diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso é o exato, isso é o ideal. O nosso coração deveria estar ocupado 100% com Deus. Então, se esvaziamos o nosso coração do amor a Deus, outro tipo de amor, outro amor tomará o lugar. Então, se Éfeso abandona o amor ao Senhor Jesus, outras coisas, as coisas do mundo, as coisas dessa vida, tomarão o lugar do amor ao Senhor. Abandonaste o teu primeiro amor, o teu amor mais excelente. Abandonaste o teu ágape. Como nós dissemos, fazei tudo sem murmuração nem contenda. O que deve dirigir a nossa vida é o amor. Primeiramente, o amor ao Senhor. Depois, o amor aos irmãos. O amor aos irmãos. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E alguém que foi amado antes, sabe se houve decréscimo. A esposa reconhece se está sendo mais ou menos amada. O marido reconhece se está sendo mais ou menos amado. Jesus Cristo reconheceu. E Jesus Cristo cobrou. Vocês abandonaram o primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Lembra de onde caíste. Puxa, meu amor pelo Senhor, quando eu converti, era tão grande. Mas hoje eu não amo tanto o Senhor como eu amava. Então a palavra é, lembra, onde você caiu? Puxa, antigamente eu dedicava 1 hora do meu dia para orar e para ler a palavra de Deus. Mas por que hoje você não está dedicando 1 hora? Lembra onde caíste? Ah, eu me lembro. Foi quando eu ganhei aquele smartphone. Eu me lembro. Foi quando eu criei minha conta no Orkut. Nem existe mais isso. Me lembro. Quando lá em casa chegou aquela televisão de 60 polegadas. Me lembro. Me lembro. Quando eu passei a andar com aquela companhia. Me lembro. Me lembro. Todo final de semana eu passei para pescar. Ia ver o jogo do Flamengo. Me lembro.
E quando era Atlético, então, puxa, me lembro. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra. Será que eu tenho condição de lembrar? O Senhor está dizendo, lembra. Lembra, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Então, volta à prática das primeiras obras. Onde é que você perdeu? Onde é que você abandonou o primeiro amor? Lá naquele lugar, volta lá. Você abandonou a criança lá no mercado? Volta lá, talvez ela está lá. Mamãe, mamãe. Volta, lembra onde caíste, volta lá. Volta à prática das primeiras obras. Talvez você voltar à prática das primeiras obras não vai ser com o mesmo amor. Puxa, mas agora eu não consigo. 10 minutos de Bíblia, não consigo mais. Esforça-te. Não consigo mais congregar. Basta domingo. E eu incentivo os irmãos, compareçam nas reuniões dos bairros. Viu? Compareçam nas reuniões dos bairros. Ah, mas eu não tenho tempo. Ajeita a sua agenda. Prepara a sua agenda. Lava as panelas antes. Para que no dia da reunião, sua cozinha está limpa, aí você vai congregar. Irmãos, um dos benefícios do congregar é a proteção. A sua vida é protegida. Repara naquelas pessoas que se afastaram do Senhor. Um dia desses aí apareceu um irmão aí afastado. Coitado do seu estado. Só o fato de você estar junto com os irmãos, você é protegido. A sua vida é protegida. A vida da sua família é protegida. Só o fato. Fica junto com o rebanho do Senhor. Fica junto com o pastoreio do Senhor. Você será preservado. Lembra de onde caíste. Volta à prática das primeiras obras. Volta àquilo que você fazia lá quando você se converteu ao Senhor e seu coração ardia de amor pelo Senhor, pela palavra do Senhor, pelos irmãos, por aquilo que era de Deus. Volta à prática das primeiras obras. Se não, venham a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então o Senhor chama Éfeso ao arrependimento. Mas não são palavras vazias, não são palavras levianas, palavras carregadas de carga. Há uma advertência. Se você não se arrepender, algo mal vai acontecer com você. Se você não se arrepender, eu removerei do seu lugar o teu candeeiro. Eu removerei o teu candeeiro. E, historicamente, o que aconteceu com Éfeso? Houve um terremoto. E a cidade de Éfeso foi removida e foi construída em outro lugar. Dá-nos a entender, irmãos. E também pela história nós conhecemos. Então, esse arrependimento requerido pelo Senhor não foi alcançado. Os irmãos não se arrependeram. Não voltaram àquele mesmo amor que tinham inicialmente pelo Senhor. Então foram tratados. O sumo sacerdote tem a espivitadeira, mas também tem o apagador. Ele apaga a lâmpada. Éfeso foi removido do seu lugar, caso não te arrependas. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, se o coração dos irmãos não estava plenamente brilhando por amor ao Senhor, o coração dos irmãos era fiel no sentido de odiar a obra dos nicolaítas. Mas aqui o Apocalipse não escreve o que é essa obra dos nicolaítas. Nós passamos a entender o que é nicolaítas traduzindo o significado do nome. Nicolaítas, ou vem de Nicolau. Você pode dividir em duas partes. Nico e Lau. Nico, Lau. Nico, de onde vem aquela marca esportiva, Nike. Vencedor, Nike. Nico, vem daqui. Lau, povo. Vencedor do povo. Dominador do povo. Já nessa época aqui, inicial da igreja,
houve aqueles homens que quiseram dominar o povo, dominar sobre o povo de Deus. A obra dos nicolaítas. E aqui Jesus Cristo diz: eu também odeio. Uma coisa que Jesus odeia na Bíblia, que ele diz, é o pecado. Outra coisa que Jesus odeia é a obra dos nicolaítas. Jesus odeia o nicolaísmo. Odeias o que eu odeio. Devemos amar o que Jesus ama, mas também odiar o que Jesus odeia. Odeias a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. De pessoas que enfrentaram ou que opuseram ao Senhor e que o Senhor desagradou, as mais destacadas, irmãos, eram os escribas e fariseus. Vamos para Mateus 23. Mateus 23, 2 diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Versículo 6: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. 8: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, e aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí depois você continua lendo aí, Jesus dirá 8 maldições, Jesus dirá 8 ais sobre os escribas e fariseus. Aqui nós podemos ter um retrato, irmãos, do nicolaísmo, que Jesus odeia. Os escribas e fariseus gostavam dos primeiros lugares, mas Jesus falou: olha, entre vocês, na igreja do Senhor, não será assim. Na igreja do Senhor não terá essa distinção. A partir da obra dos nicolaítas, houve na história da igreja a doutrina dos nicolaítas. A partir dos nicolaítas, que Jesus odiava as suas obras, houve a separação do povo de Deus em clero e leigo. Clero e leigo. Mas isso não é bíblico. Houve a separação sacerdotal dos não sacerdotes, sendo que Jesus nos fez, todos nós, sacerdotes. Sendo que Jesus, pelo Espírito Santo, concede dons a todos nós. E todos nós podemos chegar diretamente na presença de Deus, sem nenhum intermédio humano, a não ser Jesus Cristo. O único mediador entre nós e Deus. O nosso sumo pontífice, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E nós mesmos somos sacerdotes. Então não há essa distinção de primeiros lugares. Não há essa separação do povo de Deus. Jesus nos fez uma só família, um só corpo, um só exército. Um só povo de Deus. Odeias as obras dos nicolaítas, eu também odeio. E para terminar, 7. Quem tem ouvidos, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Graças a Deus, irmãos, por Jesus Cristo, aquele que cuida de nós. Graças a Deus por Jesus Cristo, que mesmo nos repreendendo, nos quer dar vitória. Mesmo mostrando-nos os nossos defeitos, as nossas falhas, quer que nos arrependamos e sejamos colocados na posição de vencedor. Essa posição de vencedor é para você, é para mim. Basta ouvirmos o que o Senhor tem dito às igrejas, basta arrependermos, basta fazermos aquilo que Ele requer de nós e seremos tidos como vencedores. E para o vencedor haverá recompensa. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.